Quais as novas do Galo? Quem seria punido se tivesse fair play? Abriu mistério. Cruzeiro perdeu? Entendi. Toda vez que o Cruzeiro perde, ele libera um novo membro para participar do canal do Nicola. Vamos lá, sobre Galo. Ontem à noite eu conversei com... Posso falar? Acho que posso, vai. Falei com o Cuca, depois do jogo, empate 1-1 com o Vasco, e eu estava perguntando o Cuca o negócio do Scarpa. Ele falou, não vai sair. Eu falei, é? Não vai sair. Conversei com o pessoal aqui, o Cuca quer muito a permanência do Scarpa, muito, muito, muito. Ele entende que o Scarpa é absolutamente importante, tem um papel, tem uma característica de jogo única dentro do elenco do Galo, então perder o Scarpa hoje pro Cuca seria um enorme prejuízo pensando nas Copas, tá? Também perguntei sobre o volante, ele falou que seguem tentando, mas com muita dificuldade no aspecto financeiro. Portidia, que é aquele volante colombiano que pertence ao Tajeres, chegou a dizer sim para o Galo, mas não houve acordo entre os clubes. O Tajeres tem muita desconfiança em relação à fama de mal pagador do Galo. Olha lá, o Leandro Eringer presenteando com mais uma assinatura, um membro do canal do Nicola. A segunda live seguida que ele presenteia, e o motivo, o rival dele, o Cruzeiro, acabou derrotado dentro de casa. Bora mudar de assunto e falar sobre um zagueiro brasileiro de 24 anos que interessa a Flamengo, Atlético Mineiro e outro clube da Série A que ainda não teve sua identidade revelada. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense e que pertence atualmente ao Lokomotiv Moscou. Ele tem só mais um ano de contrato, perdeu espaço nessa temporada e, se não for negociado agora, daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato para deixar o Lokomotiv livre. Diante desse cenário, é natural que o Lokomotiv, aceite negociá-lo. Por cifras relativamente baixas, dá para dizer que hoje 3 milhões de euros e o negócio deve ser sacramentado. Flamengo e Atlético sondaram, esse terceiro clube brasileiro que não teve sua identidade revelada já apresentou proposta oficial. O primeiro time a ser citado, especulado com o Fasson, foi o Flamengo. A imprensa russa chegou a publicar na semana passada sobre essa possibilidade de negociação. Só para completar, contar que o Fasson não saiu do banco de reservas em 3 dos últimos 5 jogos do Lokomotiv. A única partida em que ele atuou como titular nessa temporada, um jogo da Copa da Rússia, torneio menos importante nas partidas do Campeonato Russo. Ele foi reserva sem sair do banco em 3 jogos, na outra partida entrou nos 22 minutos finais. Os jogadores do Galo se reapresentam hoje após a folga. Nesta semana, o técnico Cuca já vai ter aí reforços importantes, né? Porque na quinta-feira o Galo começa a decidir uma vaga na Copa Sul-Americana. Para muitos torcedores, precisa ser a prioridade do Galo em busca de um título importante neste ano. Pela frente, o Godoy Cruz. É um Brasil contra a Argentina. Quinta-feira, o primeiro jogo na Arena MRV, 7 horas da noite, o jogo da volta na semana seguinte na cidade de Mendoza, interior da Argentina. Hulk estará de volta. Após ter sido preservado no fim de semana, ele e também o Saravia, pelo mesmo motivo, ficam disponíveis aí para o técnico Cuca. Dudu não está com nenhuma punição em jogos da Conmebol, então pode atuar normalmente. Ainda terá que cumprir mais 2 partidas no Campeonato Brasileiro, mas o Dudu vira arma também para esse jogo. Fausto Vera será reavaliado. Ele teve um incômodo na coxa esquerda e ficou fora contra o Vasco. E tem o Reinier, meio atacante, que chegou por último agora como reforço do Galo. Inclusive será apresentado oficialmente hoje na Arena MRV à tarde, mas ainda é uma interrogação se ele vai poder estrear na quinta-feira. Depende da condição física do jogador. Eu conversei com o zagueiro Lianco, que vem sendo destaque do Galo, e ele fala dessa maratona de jogos do time, agora mais uma decisão pela frente na Sul-Americana. Acho que tem isso também, né? Acho que não só o último jogo contra o Flamengo, né? Mas a gente veio numa sequência mentalmente muito forte, né? Que é ter que jogar bem, ter que ganhar, ter que ter uma classificação. Então acho que, como eu sempre falo, né? A gente não é esse cara, esse Superman, super-herói. A gente sempre tem que estar forte mentalmente. E então foi umas semanas, né? Muito difícil pra gente, no sentido intenso mentalmente, né? E você chega
num jogo aqui contra o Vasco no São Januário também é outro jogo difícil. Acho que, como eu falei, independente de como tá o Vasco ou o Atlético no Campeonato Brasileiro, são jogos à parte, esses jogos assim mais clássicos, né? E foi como eu falei, você vir no São Januário, sair daqui com um ponto, acho que tem motivo sim da gente estar com pensamentos mais positivos para a semana, que vai ser outra semana tensa de Sul-Americana. Então a gente tem que estar bem, não só fisicamente, mas mentalmente. Eu acho que pela semana que a gente teve, eu acho que a gente tá muito bem, assim, no sentido de conseguir uma classificação contra um time que a gente sabe como é que foi o Flamengo, chegar aqui com um ponto contra o Vasco fora de casa, e agora tem um jogo importante dentro da nossa casa que espero fazer um ótimo jogo, porque o segundo jogo vai ser fora de casa, então a gente tem que levar essa partida fora de casa já com um pouquinho mais tranquilo, né? Então a gente tem que estar pensando em fazer um ótimo jogo na nossa casa na Sul-Americana. Muito bem, os ingressos estão à venda para os 2 jogos em casa. Na sequência, o Galo na quinta-feira, 7h. Copa Sul-Americana, a partir de R$ 47,00 para sócios. E o jogo de domingo contra o Grêmio. Campeonato Brasileiro, 4h, também na Casa do Galo, ingressos a partir de R$ 25,80 para sócios. Um abraço. O Galo teve um sabor de derrota nesse jogo, né? Um empate amargo. E o Galo tá com 24 pontos, né, João? No Campeonato Brasileiro, terminou o turno, mas pro Galo não, né? O Galo tem 2 jogos a menos, então o Galo pode chegar... 400, Cláudio. Falta 400, hein? 399. Oh, agora tá na regressiva mesmo. Agora o bicho tá pegando, tá esquentando, Cláudio. Vamos lá, o Galo pode chegar a 30 pontos nesse primeiro turno, João. E normalmente, para conseguir uma vaga Libertadores, tem que ter ali 60 e poucos pontos. Então, ou o Galo eu acho que o Galo vai ter que melhorar um pouquinho no retorno para ter uma vaga Libertadores via Campeonato Brasileiro. Alguns pontos a mais. E eu tô contando com 6 aí, né, pro Galo fazer 30, porque são 2 jogos em casa, contra Sport e Fortaleza, os jogos que ficaram pendentes e que o Galo vai jogar aí na data FIFA de setembro, João. Então vamos ver. Agora tem o Godoy Cruz da Argentina com o Hulk pronto, o Dudu pronto, né, porque o Dudu não tá conseguindo ter sequência no Galo, né? Pode jogar contra o Flamengo, mas aí brasileiro já não pode. Agora pode na Sul-Americana, no fim de semana no brasileiro ele não vai poder. Então o Dudu tá tendo essa dificuldade aí com a suspensão dele. Faltam 2 jogos no Brasileirão ainda pro Dudu, mas na quinta ele tá disponível. E com a volta do Hulk, né? O Hulk, com certeza. Talvez Saravia volta também. Né? Saravia que o Natanael tá oscilando, né, ali. Então o Saravia tá num momento melhor. Tá. Deve ser titular. E o Renier, o Cuca falou que vai depender do dia a dia, né? Vamos ver. O Renier tava meio que de férias lá, voltou a treinar, né, no Real Madrid, mas muito pouco. Vão ter um cuidado aí com o Renier. Mas o Renier não joga há quanto tempo? Já há muito tempo. Desde maio não joga. E ele jogou muito poucos jogos nos últimos tempos. Então isso faz diferença também, né, João? Todo mundo sabe que o Renier é talentoso, sim, né, Ali? Um garoto que surgiu muito bem no Flamengo, foi vendido a peso de ouro aí pro Real Madrid. Então, assim, também não adianta colocar o cara de qualquer jeito pra queimar, pra jogar mal, a torcida começar a ficar impaciente. Tem que tratar com carinho ali, né? Mas eu acho que o Cuca tem tudo pra recuperar o futebol do Renier, que ficou realmente na Europa esse tempo todo e jogando menos do que ele gostaria. No Real Madrid, então, nem se fala. Mas são vários e muitos, João, casos de jogadores que foram para a Europa, não tiveram sucesso, voltaram para o Brasil e deitaram e rolaram. São vários os jogadores que isso já aconteceu, e o Renier é muito talentoso mesmo. Em 2019 viveu seu auge com o Jorge Jesus, naquele time que ganhou tudo, e o Real Madrid não vinha aqui pagar uma bala por um jogador ruim, né? Certamente ele vai buscar no Atlético a sua recuperação, e eu tenho muito otimismo que isso vai acontecer. Destacando o Galo, o Atlético aqui na Rádio de Minas. Galo, que agora pensa na Sul-Americana. Boa noite, Cláudio Rezende. Alô, Sérgio, um abraço a você também, a todos do apito final desta segunda-feira. Galão da Massa já mudando o chip, hein? Tem agora a Copa Sul-Americana, duelo contra o Godoy Cruz da Argentina. Mata-mata, 1/8 de final, e agora o Galo decide fora. Primeiro jogo, quinta-feira na Arena MRV, com a volta do super-herói, com o Hulk entre os titulares, e o técnico Cuca pode ter também outros reforços para essa partida. E além do Hulk, o técnico Cuca deve contar com Saravia,
que também não tem nenhum problema. Ele ficou fora um controle de carga, vinha reclamando ali de dores na panturrilha no jogo contra o Flamengo, fica liberado também. E o Reinier tem possibilidade, porque será apresentado amanhã, novo reforço do Galo, e o Reinier, se tiver condição física, vai para o jogo. Ainda é prematuro a gente saber se hoje, né, ele estará pronto para quinta-feira. Agora o Dudu estará. O Dudu que não tem cumprido suspensão, não precisa ter jogo aí suspenso na Sul-Americana, né? Ele está punido apenas em partidas do Campeonato Brasileiro. Então o Galo reforçado, principalmente no setor ofensivo aí com Hulk e Dudu disponíveis para a Sul-Americana. Agora o assunto é a Sul-Americana, Romano. Hulk e Dudu também ficando à disposição para esse duelo, que é um duelo pesado contra o Godoy Cruz. O Atlético precisa fazer o resultado aqui em Belo Horizonte, porque tudo indica e está caminhando para que o Godoy Cruz leve o jogo para o seu estádio. É um estádio mais acanhado, com o torcedor perto, aquela pressão toda que o torcedor argentino faz. E para o Godoy Cruz, que não começou bem o campeonato argentino, uma classificação na Sul-Americana seria fundamental, ainda mais em cima de clube brasileiro. Então o Atlético precisa fazer o resultado aqui para decidir com uma certa tranquilidade lá em Mendoza, na Argentina. E o zagueiro Lianco voltou a ser destaque. Chega mais, Rezende. É verdade, né? O Lianco, de novo, foi o destaque defensivo do Atlético no jogo contra o Vasco da Gama. Foi eleito pela equipe da Itatiaia o melhor em campo. E eu conversei com ele após a partida. Vamos trazer, então, o Lianco avaliando, né, se o ponto no Rio de Janeiro pode ou não ser comemorado contra o Vasco. Boa noite. Cara, tivemos uma sequência de jogos assim muito difíceis, não só dentro de campo, mas o mental nosso, né? Pela Copa do Brasil, brasileiro, 3 vezes consecutivo ali contra o Flamengo. Então foram jogos difíceis que acaba tirando um pouco dessa tua energia, né? E chega aqui no São Januário outro jogo difícil, a gente sabe da dificuldade que é jogar aqui. Independente de como tá o Vasco, é sempre difícil jogar aqui. E foi o que a gente falou desde o início do jogo. O importante é levar para casa, se não conseguir a vitória, pelo menos um ponto, né? É lógico que a gente veio para ganhar. Começamos ali o gol rápido, né, que a gente fez. Lógico que é muito bom fazer gol, mas quando você faz um gol rápido assim também é perigoso, porque a tendência é que o outro time, né, venha com um pouco mais de energia quando toma gol. Então a gente teve que lidar com isso. E aí teve o lance do pênalti, o gol, e obviamente dentro da casa deles eles vão acordar junto com a torcida e deu para sentir isso dentro de campo, né? Mas o importante foi agora a gente voltar para casa com pelo menos um ponto, que lá na frente eu tenho certeza que esses pontos fora de casa também é muito importante, né? Então a gente não pode sair daqui só focado nos 3 pontos, né? A gente tem que saber que lá na frente esse um ponto pode ajudar muito. E essa semana, num campeonato que a gente quer muito, no que a gente está focado, que é a Sul-Americana também. Um jogo difícil que o primeiro jogo vai ser em casa, ou seja, o segundo jogo vai ter que ser decidido lá. Então a gente tem que estar focado em fazer um ótimo jogo dentro da nossa casa, se puder. Lógico que hoje futebol é muito difícil, o futebol hoje não tem mais jogo fácil, mas se a gente conseguir pegar um resultado que favoreça a gente pro jogo da volta, a gente jogar talvez um pouco mais tranquilo, vai ser melhor. Então, amanhã, a partir de amanhã, já começar a pensar na quinta-feira, que vai ser um jogo muito difícil, mas da nossa casa a gente tem que dar o nosso melhor. Lianco, o Cuca acabou de te elogiar, falando que você é um dos principais jogadores do Atlético. Como tem sido esse tempo de trabalho com ele? Já são 8 meses, né, desde o início do ano. O que o Lianco mudou com o Cuca nesse período? Cara, assim, né, começamos o trabalho junto lá nos Estados Unidos, desde a pré-temporada. Foi um cara que tenho muita gratidão pelo que ele tem feito, ele tem passado muita confiança para mim. Eu digo individual, né, lógico que tem o coletivo, tudo que ele faz pelo grupo, mas individualmente é um cara que tem me passado muita confiança, que me fala sobre cada jogo, o que é bom ou não fazer. Então, acho que isso tem me ajudado muito a evoluir.
E é lógico que no dia a dia, as conversas, reuniões, tudo que a gente faz, não é só chegar e jogar, a gente, né, tem aquele trabalho durante a semana, durante o dia a dia, que tem me ajudado bastante. Fico muito feliz de poder estar ajudando. Acho que, lógico que o futebol é muito coletivo, depende muito de todo mundo, mas fico feliz de estar bem individualmente, de estar fazendo bons jogos. Eu acho que desde a pré-temporada do Mineiro, eu tenho conseguido dar essa continuidade, né, enfim, no meu trabalho, e espero continuar assim também. O Lianco com ótimos números com a camisa do Atlético, são 3 jogos sem sofrer gols. Ele tem 2 desarmes por jogo, tem 7 bolas e meia recuperadas por jogo. É um jogador realmente que vem mostrando o serviço e, inclusive, está no radar aí do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, né? No futuro, a gente sabe que tem muitos zagueiros que jogam fora do país, mas o Lianco é um dos sonhos dele, né? Conseguir aí ter também, com a camisa do Galo, essa chance de defender a nossa seleção no futuro. Dali Rezende, que faz a do Lianco, né, Romano? E é um cara que encarnou o espírito que o atleticano sempre defendeu, né? Espírito de raça, de luta. E o Cuca ontem, eu comandei o final da jornada do Atlético no YouTube, e na coletiva o Cuca enchendo a bola dele, falando que era um jogador fundamental, um dos pilares do time, e tem jogado muito bem. O Lianco hoje, você pode perguntar para qualquer torcedor do Atlético, em todas as escalações está o Lianco. E o Lianco hoje é um ídolo do Atlético, né? É um ídolo do torcedor atleticano. E o Atlético no Brasileirão, hein, Rezende? O Galo tem 24 pontos até aqui no Campeonato Brasileiro, com o fechamento do turno, mas para o Atlético ainda tem 2 rodadas adiadas, ou seja, o Galo tem chance de fazer mais 6 pontos, somados aos 24, pode chegar aos 30. Para fechar esse primeiro turno. E os 2 jogos são em casa, né? Contra o Sport e também o Fortaleza. Para a sequência do Campeonato Brasileiro, logicamente, buscando vaga em Copa Libertadores, a pontuação normalmente é ali próximo de 60, 61 pontos. O Galo teria que repetir ou até melhorar um pouco no retorno aí para ter essa vaga à Libertadores, que é o objetivo inicial do time nesta competição. E amanhã, todo mundo de olho, né? No sorteio da Copa do Brasil, o Atlético vai conhecer o seu adversário nas quartas de final, e pode ser o Atlético Paranaense, o Bahia, o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, o Cruzeiro ou o Corinthians. Não tem distinção de pote. Qualquer desses times citados pode cair no caminho do Galo. E amanhã a gente já vai ver também o chaveamento até a final, com as possibilidades também de enfrentamento numa semifinal de Copa do Brasil. É isso aí, massa atleticana. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as informações do Galo para você. Se você gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do Galão da Massa aqui no canal Cortes do Galo, sempre buscando trazer as informações todo dia aqui para você no canal Cortes do Galo.